Saudações a todos, sou Marcos Arino Babalauê Calgundá e esse é o canal do YouTube associado ao blog escrito, hein, gente? www.urumilá-fa.com.br. Nesse blog vocês encontram 3 textos, muitos textos, tem lá 12 anos de texto sobre a religião, sobre Fá, sobre candomblé, sobre um monte de assuntos, né? Textos mais profundos e menos profundos. É um repositório grande, não deixe de consultar o blog escrito, visitem o blog, tá? E neste vídeo eu vou falar sobre o tema da relação de Fá com Umbanda. Eu vou dizer como, né? Vou falar se eles se interligam, se não interligam, coisas em comum ou coisas que não têm em comum. Então é um vídeo, talvez o pessoal de Umbanda esteja interessado em ouvir, né? Então se você ficar... Bom, hoje eu tenho muito assunto, então eu vou tentar ser o mais rápido possível, né? Primeiro, desculpe, quem acompanha o vídeo pela cronologia, né, eu atrasei esse vídeo porque eu tive que refazer, eu pensei melhor e refiz essa gravação que já estava feita, né, já estava programada, então eu refiz o vídeo, então estou postando com um dia de atraso em relação ao meu desejo. Então, estou refazendo aqui. Quem não assiste vai ver pela primeira vez, tá certo, né? E vamos lá, né? Vamos ao vídeo. Então, só essa explicação rápida. Então, a base é o seguinte, que eu queria explicar para vocês que não existe espaço ou referência, tá certo? Para o espiritismo, os espíritos da Umbanda, dentro do candomblé ou de Fá, ou seja, dentro da religião Iorubá. Dentro da religião Iorubá, que hoje, né, nas coisas que eu trato, candomblé e Fá, cuidam, né? Não existe documentação, não existe referência, tá certo? Em termos de mitos, em termos de versos, que permita a gente colocar ou explicar a presença ou o trabalho que os espíritos de Umbanda fazem, tá certo? Isso se não tem. Os espíritos de Umbanda, na verdade, eles trabalham dentro de um vácuo, né? Existe um vácuo aqui de atuação que essa religião e esses cultos não cobrem, tá certo, né? E é uma coisa muito própria aqui do Brasil, tá certo? Então essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês. Então se alguém tinha essa curiosidade para saber como é que era, não tem. Eu digo mais, né, tá certo? Nem todas as religiões cobrem todos os aspectos do supernatural. Mas tem, assim, basicamente não tem lá. Eu não vou dizer que na África não existe esse tipo de espiritismo de corporação, acho que tem sim, tá certo, né? Mas olha só, ainda mais pro lado dos Banto, né, que fica lá na parte central, né? Porque os Yorubás ficam aqui mais para a costa, os Bantos ficam na parte central. Então, mas não tem, tá certo? Então, se a religião não tem, então nós estamos falando de uma coisa que é de alguma maneira inédita, tá certo? Eu estou fazendo uma colocação aqui bem brasileira, né? Porque também em outros lugares do mundo a gente não vai encontrar esse fenômeno. Existe alguma referência em Cuba, tá certo, né? Mas existe alguma referência em Cuba, mas não tão profunda, um pouco diferente aqui. O que a gente tem aqui é daqui, tá certo, né? Bom, e falando, aproveitando essa fala, o que a gente tem aqui é daqui, eu digo o seguinte: a Umbanda, gente, esse é o assunto mais profundo. Vou fazer uma pausa. Esse é o assunto mais profundo e eu não vou abordar ele aqui, né? Já tive uma discussão essa semana sobre esse assunto, até que me motivou a refazer o vídeo. E eu não vou entrar em profundidade nisso aqui, mas a Umbanda é uma religião brasileira, tá certo? Ela foi criada no Brasil, é uma religião brasileira. Ela não é uma religião, não é da sua origem ou de natureza, uma religião que faz parte da matriz religiosa afro-brasileira, tá certo? Essa é uma afirmação que eu estou fazendo, eu tenho 50 argumentos para explicar, justificar isso baseado na história dela, tá certo, né? Mas ela surgiu em 15 de novembro de 1908. Foi surgido lá, foi fundada a Umbanda, todo mundo conhece os eventos, foi fundada lá. Tem muita gente que diz, não, mas antes já tinha não sei o que Umbanda. Não tinha Umbanda. A Umbanda começou em 15 de novembro de 1908. O que existia, sempre existiu aqui no Brasil antes, foram cultos que tinham corporação. Então havia, principalmente por dos bandos, então havia a Quimbanda, havia os Calundus, havia o pessoal de Kardec, não era Umbanda, tá certo? Aí veio a Umbanda, olha só, começamos a Umbanda aqui com esses princípios, a Umbanda foi criada com seus princípios. A partir disso, passou a ser Umbanda. O que aconteceu com essas coisas que haviam antes? Acabaram, essas coisas todas acabaram, né? Os quimbandeiros, os feiticeiros, esse negócio todo, perderam espaço de existência, tá certo? Aí eles se converteram em tendas de Umbanda, não sei o que de Umbanda, para poder sobreviver. Aí tudo virou Umbanda. Então a Umbanda que começou de um jeito aqui, né, brasileira aqui, começou a receber influências
de todos os lugares, que abriu várias linhas. Essa é uma característica da Umbanda. Apesar dessas montes de linhas que foram abertas aqui, baseadas nessas influências externas que a Umbanda foi adicionando, em todas essas linhas sempre persiste a ideologia da Umbanda, os fundamentos dela, tá certo? Então, a Umbanda, apesar de se apresentar de vários formatos, ela nunca se descaracteriza. E essa, vamos dizer, essa filosofia, esses valores da Umbanda são sempre muito mais fortes e persistem sobre todas essas formas de prática. Tá certo? Então, assim, a Umbanda foi e continua sendo um fenômeno religioso muito importante aqui pra gente, tá certo? Muito influente na nossa sociedade. E ela entrou, conseguiu dominar tudo. Assim, a gente tem que dar um valor muito grande pela manifestação da Umbanda aqui. A gente tem que dar um valor tão grande quanto a gente dá para Candomblé, agora talvez Fefá, mas pela nossa origem dos cultos afro-brasileiros, das tradições, a gente tem que dar uma origem muito grande para a Umbanda, tá certo? Né? Em algum momento, né, numa dessas vertentes aqui, a gente tem uma aqui mais africana, que por causa disso aqui as pessoas dizem que é afro, mas tem outras que não são, tá certo? Então assim, vamos lá. A própria história da Umbanda, se você conseguir entender os congressos, as manifestações, isso é um tema interessante, mas que eu não vou falar. Agora, a Umbanda tem uma característica muito interessante, porque ela não tem... Eu estou falando com Umbanda porque eu preciso fazer essa introdução para a gente entrar no assunto lá. Eu preciso falar algumas coisas, fazer um contexto, tá? Então a Umbanda, ela não tem, nunca teve, né, associada dela uma religião, tá certo, junto dela. Ela sempre assim, é um culto de incorporação, é um culto, uma prática, que tem os espíritos que incorporam, e você tem que sempre colar, ela pode sempre colar de uma religião. E essa facilidade, porque ela é voltada para a parte do atendimento, da assistência, da caridade, que como eles chamam, os guias fazem, tá certo? A religião que você cola aqui, que você dá o princípio, cara, a Umbanda sempre se adapta a ela, tá certo? Então por isso que você tem lá, ela sempre teve uma origem católica, tem uma parte católica, tem uma parte oriental, ela tem uma parte aqui mais ligada ao orixá, tá certo? Ela consegue se adaptar a isso tudo. A melhor definição para isso é o que o caboclo, né, Sete Cruzilhadas, que gerou todo esse movimento, esse culto, né, essa religião, ele diz que era assim, o que é, né? São os espíritos em terra fazendo caridade. Era mais ou menos uma frase desse, é isso bem que define lá, tá certo? Agora, dentro desse contexto, a Umbanda é muito sincrética, tá certo? É muito sincrética. E as pessoas também são muito sincréticas. As pessoas acabam sendo muito flexíveis de adotar qualquer coisa e buscar qualquer coisa. Então, existem algumas coisas muito interessante, que é muito complicado você falar de doutrina religiosa, de ortodoxia, né? Porque eu sou ortodoxo, religiosamente, eu sou religioso e sou ortodoxo na minha religião, tá certo, né? E lembrando que significa ortodoxo é você fazer o certo, tá certo? Você fazer a prática certa, né? Não ser aquela coisa de uma extrema flexibilidade, né? Então, a palavra ortodoxia é uma palavra boa, né? Não é uma palavra ruim não, tá? Então é muito complicado você falar com os umbandistas porque eles estão acostumados com essa coisa toda de misturar, juntar, sempre agregar coisas novas. Essa é uma característica das pessoas. E por isso que eu estou falando disso tudo. Vocês vão entendendo assim, na medida que eu vou falando, vocês vão entendendo porque eu estou encaixando. Porque tem as pessoas que vão para a Umbanda e se acostumam, eles têm uma característica muito interessante, que é a característica da autonomia. Aquelas pessoas são muito autônomas, os médios são muito autônomos, tá certo? E também da informalidade. Eles começam a trabalhar, aqueles espíritos vão se desenvolvendo com o tempo, você vai atingindo níveis maiores de integração do médium com o guia. Então, eles são muito autônomos, muito informais, têm muita determinação, tá certo? E essa informalidade leva à não existência de ritos muito fortes, muito obrigatórios de iniciação, obrigações, não tem. Eu vou dizer, mas tem obrigações que dá camaria, olha só. Existem algumas correntes aqui que inventaram isso, e não são todas, mas como eu falei, isso não é papo de Umbanda aqui. Só que não faz parte, tem muitas correntes que não tem essas coisas, essas iniciações, tem algumas cerimônias lá, tá certo? Mas não tem aquelas cerimônias pesadas como tinham lá. Mas depois eu vou falar no final sobre o pessoal dessas coisas africanizadas aqui, tá certo? A Umbanda se caracteriza, então, vou evoluindo, né? A relação guia-médio, isso é muito importante, né? A identidade dos dois, com o passar do tempo aquilo se junta, eles começam a trabalhar em sintonia, tá certo? Então, isto é o que é importante na Umbanda, tá certo, né? Então, por causa disso tudo, né? Olha, vocês vão entender o que eu estou falando. Disso tudo, os umbandistas são muito difíceis de se adaptar a outros cultos religiosos, principalmente da matriz afro-brasileira, tá certo? Por quê? Porque são cultos iniciáticos, tá certo? Quando você olha o candomblé é uma coisa que você leva anos para você se preparar, anos para você se formar, anos para você ser alguém dentro do
candomblé, tá certo? E é uma religião baseada o quê? Na figura do Iaô, que é o corpo lá principal da coisa toda, do fato de você não ter incorporações constantes, ou seja, que incorpora aquela incorporação de expressão, aquela incorporação diferente, que é a incorporação do orixá, tá certo? Existe uma hierarquia muito forte nas casas, com pessoas, cargos, funções, tá certo, né? E no final das contas, a pessoa, quando você entra num candomblé, além de você esperar muitos anos para ser qualquer coisa, né, você vai ser apenas mais um lá, você não vai ter protagonismo. Você ter protagonismo, você tem que ser responsável de uma casa, ou você atingiu na hierarquia uma posição que te dê uma importância relevante para você ter uma função lá, tá certo? Mas essa é a coisa. E no candomblé não tem guia, não tem consulta, não tem consulta com guia, não tem espaço para ter uma pessoa, um médium, que tem autonomia. No candomblé, quem trabalha é o Babalorixá, é ele o Babalorixá, ele que comanda tudo, ele que faz tudo, é uma casa voltada para ele e pessoas que ajudam ele a desempenhar essas funções, e baseado na capacidade dele, ele pode passar para as pessoas coisas para as pessoas fazerem, mas depende delas, tá certo? Em Ifá, igualmente, não tem espaço para rodante de Ifá, as pessoas de Ifá não podem ser rodante, o cara que joga Ifá não pode rodar, não pode receber, isso não existe, inclusive isso é um dogma, né? Um dos dogmas que está, não existe incorporação em Babalô, Babalô não pode incorporar nada, certo? E não tem, e a iniciação de Fá, aquelas mais simples que as pessoas fazem, a primeira iniciação, não dá para a pessoa que inicia nenhum poder para jogo, não dá nenhum poder para ele fazer nada, tá certo? Aquilo basicamente é uma iniciação uma iniciação básica. Eu ainda vou ter um vídeo que eu vou falar sobre iniciação, vou trazer outro babalô, a gente vai conversar sobre iniciações aqui. Falando isso tudo em relação ao humano. Estou dando característica dos cultos afro-brasileiros, falei de Candomblé e disse o seguinte, cara, falei da Umbanda antes, né? Falei da Umbanda, como é que é a característica, falei desses dois. Cara, é muito complicado, cara. Umbandistas não se adaptam a esse formato. Se o cara entrou para lá, ele vem para cá, ele vai querer ficar no Candomblé achando que vai ter ele trabalhando com o Exu, Pombogira, com caboclo, não existe isso. Aí você vai falar, não, mas tem casa que faz isso, olha só. Eu vou falar mais uma vez. Eu falo aqui sobre o que é certo. Eu não falo sobre o que é errado. Porque se eu for falar sobre o errado, eu tenho que abrir 50 páginas para falar de coisa errada. O certo é o seguinte, não, no caso de candomblé não tem nem Exu, não tem pombagira, não tem caboclo, pode ter. Tá certo? Em algumas ocasiões. Não tem preto velho, isso não existe. Ah, mas no candomblé de Angola tem. Mas realmente, eu não falo de candomblé de Angola. Tá certo? Nem concordo com as coisas que acontecem, mas assim, não falo candomblé, nem considero candomblé. Eu falo sobre candomblé de o Yorubá, tá certo? Né? O pessoal do Nagô, Queto, tá certo? Eu faço disso. Então eu não vou falar desse negócio. E não vou falar dos erros, nem vou falar das coisas que eu não faço. Esses outros que dêem explicação. Eu tenho que dar a explicação da religião que eu estou, tá certo? Aí o que acontece? Vou voltar no candomblé. O contexto candomblé de atuação é diferente, né? Você está lá e como é que é a dinâmica de uma casa? A casa de Umbanda é muito interessante. Você vai lá, a pessoa dá consulta para pessoas, interage, as pessoas falam com ela, com um guia, referência, aquilo vai atingindo níveis lá, né? Tem um certo controle sobre essa evolução, mas você tem a autonomia que você faz. No candomblé é diferente, cara. A pessoa vai para lá, ou a pessoa interna da casa, ou a pessoa externa, procura com um problema, com uma questão, com uma coisa que quer fazer, vai procurar o Babalorixá, que vai usar o oráculo, que vai falar com os deuses, vai falar com o orixá. Esse oráculo vai recomendar coisas que ele deveria falar, coisas que vai fazer rebó, e a pessoa volta com o problema resolvido. Então, a rotina do desenvolvimento de você numa casa é essa, certo? Uma casa, a atividade de uma casa candomblé é baseada em fazer os rebós, fazer os jogos, né, de consultas de oráculo, fazer as obrigações, porque tem um monte de pessoas, você faz obrigação todo mês, todo ano? Não, mas assim, aí você tem várias pessoas, né, agora é a vez dele, agora é a vez daquele, você acaba tendo uma atividade contínua, você faz o xirês, que é aquela parte da reunião festiva com os orixás, tá certo? E você tem as atividades de reza interna lá. Então uma casa em atividade, ela tem muitas coisas para fazer, e geralmente são atividades coletivas e não atividades individuais, não existe isso, né? Não existe a coisa de um consulente lá e vai tomar consulta com o médium, ele vai falar com o meu Oxum, com o meu Ogum, assim, não existe isso não existe lá. O que tem é oráculo e na mão da pessoa controlada. Ou é o Babalorixá, uma pessoa que ele nomeou para isso. Hoje em dia, mais ou menos, geralmente sempre é lá. Então, o candomblé é baseado nisso, nessa fé, na dedicação e na prática. Apesar de ser uma religião baseada no indivíduo, ela é voltada para a prosperidade, para a felicidade do indivíduo, a prática da religião é coletiva. Você não consegue praticar o candomblé sozinho. Por quê? Porque exige um monte de gente para ajudar. E essa é uma das grandes maravilhas do culto religioso de orixá. O foco é a pessoa, é você. É por isso que as pessoas gostam, é você, ter sucesso, ser feliz e tal. Mas você só consegue fazer isso com a comunidade. Então, na realidade, vira a comunidade, todos por um, por todos, todos por um. Essa é a coisa, tá certo? Bom, e nesse espaço, onde tem o guia de Umbanda, o cara que é de Umbanda, esquece, não vai ter mais, assim, não vai ter mais.
né? De novo, mas tem casas, esquece as casas, olha só, não tem mais. Esse é o roteiro de uma casa de candomblé que o cara tem que ter o negócio. É você, não, a pessoa não indica o que é, você, senhoria, orixá e oráculo. Esse é o circuito que você tem que fazer, tá certo? E voltado para quê? Sua vida, sua prosperidade, sua felicidade. Eu sempre digo para todo mundo, eu fiz um vídeo longo sobre o candomblé. O candomblé, cara, é a religião da vida, a religião da felicidade, a religião da prosperidade, para dar isso para você. Essa é a religião da felicidade, isso é importante, tá certo, né? A gente nasceu para ser feliz e a religião está aqui para suportar a gente na realização disso. Isto é a tônica do candomblé, tá certo, né? Bom, e aí Ifá? Ifá, por seu lado, é a religião do Babalaô. O Babalaô, já fiz um vídeo sobre a história do Babalaô. É um solitário, sozinho, com poucas pessoas que ajudam. O trabalho dele é receber, consultar as pessoas, resolver problemas e fazer lá. Então, assim, não tem envolvimento de pessoa rodante, né? E aí que a gente conta no Ifá. Agora vamos chegar no ponto que eu comecei no vídeo. Olha só, não tem versos de Ifá, nenhuma referência que me aponte qualquer tipo de espírito que seja similar, parecido ou próximo de um guia de Umbanda. Isso não existe em versos de Ifá, tá certo? Não existe indicação em mitos. Então, assim, aquilo que a Umbanda cobra, esse tipo de guias, eles ficam aqui no Ironã, né? Eles não ficam nem no Orum e no Aie, eles estão no espaço intermediário. Existe um tipo de guia de espíritos que são cobertos pelo Yorubá, que é o Ibiorum, que fica no Ironã, tá certo? Isso ainda vai ser tema que eu vou falar em breve. Mas então eu fico aqui. Então, nesse espaço do Ironã, onde tem as Adjel, os Adjogum, assim, o mal teológico está aqui, esses espíritos aqui não são cobertos. Fora esse que eu falei no mal teológico, lembra? Quem viu a série mal teológico? No mal teológico, não tem lá. E, então, esses espíritos não são cobertos. Então, não tem nenhuma referência documentacional, nada, em mito, não sei o que, cultura, que me diga para poder lidar com o negócio. Eu sei que tem babalôs que falam, porque o babalô fala que tem a sua pombogira, está aqui, aparecendo no jogo, tem o seu Exu. Olha só, se eles fazem isso, eles devem ter uma habilidade muito grande, porque assim, não tem nenhum verso que diga isso aqui. Mentira, bom, mais ou menos assim, os cubanos têm assim uma referência, porque lá tem algum espiritismo que eles chamam de espiritismo, lá não sei o que, ou prenda, né? Então existem algumas referências, prenda, não sei o que, feitiço, tem algumas coisas lá. Geralmente essas coisas no negócio de cubano estão associadas ao mal, Aí eu vou falar. Bom, aí sim, onde pode aparecer, às vezes, no Babalaô, uma referência de um guia desse. Quando as pessoas usam esses guias para o mal, aí está isso faz ensina para o Babalaô e em Kameji, tá certo? Em K que ele ensina isso, no Iká em geral, tá certo, né? Então, que é a maldade humana, o feitiço, a maldade provocada, essa história, né, que vem, que você provoca, né, do mal. Então, esse mal está lá. Então, por quê? Mas aparece pra gente na forma do mal, quando você está fazendo um feitiço. Não aparece na forma da verdade da Umbanda, que são os guias ajudando as pessoas. Nesse formato não vai aparecer, nem vai ter nada lá, tá certo, né? Aí eu vou falar, interromper, já estou chegando no meu tempo, porque eu não tenho tempo limite. Vou querer falar para vocês sobre a minha experiência, né? Agora, finalmente, mais uma vez, uma experiência de Umbanda e de Ifá, tá certo? Eu lido com Umbanda há muitos anos, tá certo? Muitos anos. Eu não sou médio rodante, tá certo? Nunca fui diretamente de Umbanda, tá certo? Né? Mas minha esposa tem uma casa em atividade, eu ajudo lá, mas eu tenho a minha parte de Ifá, faço a minha prática e ajudo na casa de Umbanda. Então eu tenho muito, sempre tive anos e anos, muitos anos, assim, mais tempo de Ifá, de Umbanda do que de Ifá de contato, tá certo? E o que acontece na Umbanda? Então, se você é de Umbanda e está preocupado em sair da Umbanda para você ir por, não quero guia, orixá, candomblé, coisa mais importante, Ifá, olha só, se você está querendo sair da Umbanda para achar uma coisa mais importante, uma boa, você não entendeu o que é Umbanda, cara. Eu já ouvi essa frase muitas vezes, né? Pessoas que eu conheci de candomblé. Não, eu estava na Umbanda, mas aí o meu próprio guia disse que eu precisava evoluir para pegar uma coisa mais importante, um caminho de evolução minha e sair da Umbanda para ir para o candomblé. Cara, eu ouvia essas coisas e achava assim, isso é um absurdo. A pessoa que fala isso, a pessoa primeiro que acha que o candomblé é a evolução da Umbanda, ela primeiro não sabe o que é o candomblé e não sabe o que é Umbanda, tá certo? Mas não sabe o que é Umbanda, tá certo? Que acha, o cara vai dizer que um guia diz que essa pessoa tem que sair da Umbanda para ir para o candomblé. Eu já falei das dificuldades, o cara está aqui, é master, vai entrar para o candomblé, vai ser noviço, vai ser estagiário, vai passar ali 20 anos, o cara está aqui na Umbanda, é master, vai para, eu quero ser babalô, primeiro que não vai poder ser porque incorpora, mas tá bom, beleza, faz de conta que ele vai, de alguma maneira vai lá. Cara, tem mais 20 anos de estudo aqui, essa pessoa tem essa paciência de esperar os 20 anos daqui, os 20 anos do candomblé, os 20 anos de Ifá? Muito difícil, tá certo? E vou dizer mais, se a pessoa está saindo, vou voltar no ponto que eu estava, que é importante. Se a pessoa está saindo da Umbanda porque acha que tem que evoluir, fazer uma coisa melhor, uma coisa mais importante, não entendeu o que é Umbanda, tá certo? E agora eu vou dizer, é meu depoimento de Umbanda, cara, assim, olha só,
Cara, o trabalho que esses guias fazem de verdade, fora, eu não estou falando daquela parte do mal, tá certo? A parte do mal, feitiço, isso aí realmente é um lado da Umbanda, aquela lado do Quimbanda que veio do lado, que está cada vez mudando mais, tá certo? Está cada vez mudando mais, mas ainda existe, tá certo? Mas o que que o trabalho que os guias fazem de verdade na Umbanda? Se você não entendeu, eu vou explicar. Os guias, cara, é igual o Ifá. Assim, então assim, e Umbanda e Ifá é muito similar. Ah, que absurdo! Não, olha só, Umbanda e Ifá são muito similares. O trabalho que os guias fazem com as pessoas, 80% é aconselhar aquela pessoa, falar o que ela deve fazer, de mostrar para ela, espelhar os comportamentos errados dela, não sei o que, papapá. Eles falam aquilo para as pessoas vão e voltam, os guias estão lá falando as mesmas coisas. Eu adoro os guias que falam, pretos velhos falam, caboclo fala menos, né? Os caboclos falam, até os Exus falam assim, aqui, quais as maiores reclamações que eu uso de guias, né, de Umbanda, né? É o seguinte, a pessoa vem aqui, eu já falei, aí volta de novo, eu falei de novo, volta de novo, não adianta, eu fico falando toda vez e a pessoa não muda nada na vida dela, o comportamento. Olha só, veja, a mesma coisa que eu falo em Fá, quando a gente fala, é mudança de comportamento, não é trabalhinho. Ah, mas os guias fazem algum trabalho. Veja, beleza, ele faz algum trabalho, mas ele passa a maior parte do tempo falando com a pessoa e depois, vamos fazer um trabalhinho aqui para... Olha só, vou fazer a mesma coisa. Eu faço uma consulta, eu falo, mudança de comportamento, aí tem algum trabalho que eu vou complementar lá. Eu já falei isso para vocês nos outros vídeos. Então, cara, é muito bom. Então, se você está querendo exercer alguma coisa com rapidez, com eficiência, não sei o quê, você tem 3 caminhos aí que eu te mostrei. Você tem 20 anos aqui no Candomblé para você fazer alguma coisa. E olha lá, se você tiver esse destino, você tem 20 anos de fato para ser mais ou menos alguma coisa, 20, 25, 30, para conseguir ter alguma capacidade. Ou você pode se dedicar a um bando e fazer a mesma coisa que esses dois fazem, tá? Até mais do que o pessoal de Candomblé. E talvez igual a pessoa de fato, tá certo? Por quê? Porque o trabalho é muito similar, eu respeito muito esse trabalho, tá certo? Eu tenho muita interação porque eu tenho o que acontece, né? Qual é a diferença? Ah, mas é igual. Não, igual. Os guias de Umbanda, eles conseguem ir até um certo... de novo, o que eu estou falando aqui é minha experiência, tá certo? Ah, onde você viu isso? Não tem conhecimento. Não li em lugar nenhum. Minha experiência, dia a dia. Eles conseguem ir até um certo nível... Eles podem até certo tipo de problema. Alguns problemas que mergulham muito mais a fundo na vida das pessoas no destino, eles não vão, tá certo? E aí, cara, a maior quantidade de pessoas que eu atendo, que caem para mim fazer, são pessoas que procuraram lá na casa, vão nos guias de Umbanda mandam para mim, porque eles não podem fazer, tá certo? Então, assim, é um volume muito maior de gente que eu lido é isso, tá certo? Por quê? O guia do Umbanda claramente tem um limite da coisa que ele faz. Olha, eu vou até aqui, isso aqui eu não vou resolver, isso aqui você vai ter que resolver de outra maneira. E aí vai lá, tá certo? Então o que acontece, como acontece às vezes nos búzios lá de Candomblé, a parte de fato tem uma profundidade, uma abordagem, ela pode descer o dedo numa ferida muito mais fundo do que esses guias podem fazer, tá certo? Mas ajudam aqui no Umbanda, tanto quanto ajudam um jogo de búzios de Candomblé. Ah, aquela é melhor, olha só, melhor na sua opinião. Na minha opinião não é tão melhor não, tá certo? Você resolve aqui. O problema é que aquele lá tá te prometendo resolver todos os problemas com 7 bolas de farinha. Esse aqui não, tá certo? Nem fala lá. É certo. A outra coisa, falando mais, tá certo, né? Só um momento. Então, só para encerrar, passado esse momento, eu queria dizer o seguinte, essa história, o Ifá não cobre o que a Umbanda faz, os guias, nesse trabalho de ajuda, conseguem orientar as pessoas também, o trabalho que a Umbanda faz para orientar as pessoas é similar, é equivalente ao trabalho de Ifá. Essas pessoas que estão saindo da Umbanda para fazer as coisas estão perdendo o tempo delas, tá certo? E eles vão encontrar muito melhor. Agora, Ifá realmente, cara, é assim, é uma outra abordagem. Como eu falei, a gente desce um pouco mais o dedo na ferida, um pouco mais profundo do que está lá. Essa é a minha experiência prática, não está escrito em lugar nenhum, tá? E acho que essa é a coisa. Então, a relação de Umbanda com Fá é bem complicada. As pessoas, para se adaptar, né? Tem muita gente querendo sair daqui, fazer obrigação. Não, vou fazer uma obrigação em Fá, vou me iniciar porque eu vou me melhorar como médico. Bobagem, eu já falei isso. Não perca seu tempo, seu dinheiro. Você não vai ser melhor nenhum. Pelo contrário, você vai misturar suas energias. Acho que as pessoas têm que escolher uma coisa, acreditar nela e seguir em frente, tá certo? É isso, é a minha opinião. Quem sabe, se tiver mais questões, eu volto nesse assunto algum dia. Tá bom? Um abraço a todos.